nosso ministério não é necessariamente enviar missionários como outras organizações missionárias, mas, na verdade, ajudar com que o missionário que já foi permaneça no campo e esteja em condições saudáveis no campo. E se precisar sair do campo por algum motivo, que tenha toda a infraestrutura necessária para voltar em segurança para casa e cuidar do seu ministério no Brasil e ter uma vida digna com a sua família. Então, a Rede Sinergia é uma agência de logística missionária. O nosso propósito é ajudar missionários a ter, por exemplo, seguro de saúde, condições de ter uma vida saudável, treinar igrejas locais para saber enviar seus obreiros com dignidade, né? Como diz em 3 João, de modo digno de Deus, dar cursos e treinamentos, cuidar da questão da educação global de filhos, né? Especialmente em ambientes transculturais, cuidado integral do missionário, homeschooling. Então, a nossa agência é uma agência que dá suporte a quem vai ou já foi, e não necessariamente atuando junto à igreja local como uma agência missionária parceira de envio. Dito isso, essa é a primeira live. Então, nós vamos falar sobre o sistema da MEI, que está correlacionado com a aposentadoria, com todas essas questões. Entendeu? Quero apresentar, então, para vocês o Júlio Heleno, que é o nosso diretor operacional. Dá um oi aí, Júlio Heleno. Olá, e também o Luciano, que é um especialista na área contábil e que vai também conduzir, vai ser o entrevistado dessa live, né? Vai conduzir o procedimento aqui, as coisas, tá certo? Só para a gente ter uma noção e a gente fazer um print screen bem legal, se for possível, eu queria pedir que por 2 minutinhos você só abrisse sua câmera, só para a gente fazer aquele print legal da tela e registrar esse momento. E depois eu vou fazer uma perguntinha que eu vou precisar que alguns levantem a mão, e aí a gente começa a live propriamente dita. Correto? Então, só rapidinho, poder abrir a câmera para a gente ver os rostos bonitos de vocês. Isso, uma bonita. Temos aí a ilustre presença do missionário André Rocha, que está no Oeste Africano com a gente, ele é parte da Rede Sinergia. Obrigada, André. Pronto, vamos dar um print legal agora na tela aqui. E a pergunta que eu preciso fazer, só para a gente ter uma noção de público e também dar uma orientação para o Luciano, é a questão de quantos aqui são missionários e estão no campo, por exemplo, como o André, que está no Oeste Africano. Levanta a mão para a gente ter uma noção do perfil da audiência. Alguns estão no campo, certo? Mais ou menos 30% a 40%. Né? Quem aqui trabalha com conselho missionário? Conselho missionário. Levanta a mão. Conselho na igreja, adota missionário, oferta. 1, 2, 3. Muito bem. Ótimo. É esse realmente o público do Sinergia. A gente atende missionários, conselhos e algumas organizações. Luciano, antes do Luciano se apresentar, deixa eu contar uma história rápida aqui. Eu fui missionária em Bangkok, na Tailândia, por algum tempo. E, antes disso, já era missionária no Brasil, trabalhando com base missionária, né, com tudo mais. E aí, quando eu estava no campo, na Ásia, eu tive uma situação de saúde da minha família, em uma das minhas filhas, e aí nós tivemos que fazer um retorno prematuro e imediato ao Brasil por conta da saúde dela. Isso transformou minha vida do avesso, porque eu me preparei para ir e não para voltar. E quando acontece um cenário desse na vida do missionário, você fica perdido. E muitas igrejas também não entendem esse processo. Então, enquanto eu estava tendo que voltar por questões de saúde para tratar uma criança, mobiliar uma casa do zero, eu só consegui trazer pano de prato e talher de onde eu morava. Era isso que eu tinha.
o meu sustento foi sendo cortado por igrejas que não estavam nem aí, pelo que estava acontecendo, e não era por falta de informação. Como é que a gente pensa e trata o futuro do missionário? Como é que vai ser a educação dos filhos dele? Eles vão fazer faculdade no Brasil ou fora? Eles vão ter português? Como é que fica a questão de quando ele ficar idoso? Ou se ele sofreu um acidente e ficar inválido? Nós vamos conversar essa noite com o irmão Luciano, que é contador, e que tem nos ajudado, né, como um verdadeiro consultor aí para a questão da vida e do cuidado do missionário no que diz respeito a finanças. A ideia é te ajudar a ter uma percepção mais global da situação e poder, assim, enviar melhor e também pensar melhor no seu futuro. Tá bom? Luciano, a palavra está com você. Certo. Boa noite. Me chamo Luciano, tá? Sou contador desde 2008, tá certo? Em uma das conversas que eu tive com o Júlio, contar a história de um encontro que a gente teve lá na igreja. Eu sirvo na CAP, né? Casa de Adoração Profética. Lá tem um grupo de empreendedores missionários, né? Em um desses encontros, o pastor preletor contou uma história de um pastor, né, que passou a vida toda servindo a Deus, e quando ele tinha por volta de 65 anos, a igreja começou, os irmãos a saírem, a igreja foi enfraquecendo, e ele teve que fechar as portas da igreja. E ele nunca contribuiu, né, com a previdência social. Então, o final da vida desse pastor foi, de certo modo, muito triste. Assim, questão de finanças, entende? Porque ele teve que catar papelão, catar papel latinha para poder conseguir o próprio sustento, entendeu? Então, visto esse tipo de situação, né? E como não é fácil no Brasil a gente pagar como autônomo, porque fica acima de R$ 200, então eu vi a questão do MEI aí como uma boa alternativa para quem é missionário, para quem é pastor, entendeu? Então, eu até sugeri ao Júlio que de repente levantasse esse tema para a gente incentivar os missionários a, de repente, procurar essa saída. Visto que é a contribuição mais baixa que a gente tem no país, entendeu? Claro, não dá para eu fazer uma inscrição de MEI, por exemplo, como missionário. Posso colocar algum outro tipo de serviço lá na atividade, entendeu? Mas... Perdão, recebi uma ligação aqui, acabou caindo. Dando continuidade, então, como essa contribuição para o MEI é algo em torno de R$ 59,63, então acredito que ficaria mais viável, entendeu? Então, era isso que eu gostaria de sugerir para vocês, entendeu? Porque quando chegar lá na época de se aposentar, caso vocês tenham feito as contribuições mensais, teria direito à aposentadoria. Outro ponto interessante que a Dani tocou foi com relação à invalidez, algum tipo de acidente, tá? Caso a pessoa que está contribuindo com o MEI tenha alguma necessidade de auxílio-doença, também tem esse direito, entendeu? É só ligar no INSS, no telefone 135, opção 9, e sugerir e solicitar esse auxílio-doença, entendeu? Então, tem alguns pontos aqui que eu anotei, tá? Se o Júlio quiser postar lá no grupo, ou postar aqui mesmo, tá? Pode ficar à vontade, tá, Júlio? O quê? Então, eu vou enviar alguns links lá no grupo, tá? Caso vocês tenham interesse, tá certo?
que é o que? É o link para você fazer a constituição do MEI, tá? E também os links para você gerar o pagamento mensal da taxa e também fazer a declaração anual do MEI, tá? Um ponto importante aqui é o quê? Não deixem de fazer o pagamento mensal, tá? O que que acontece? Tem muita gente que acaba fazendo com que a bênção se transforme em maldição, tá? Como é que acontece? A pessoa, como o valor não é alto, a pessoa às vezes acaba esquecendo de pagar, entendeu? Vai deixando acumular e quando for perceber já virou uma bola de neve, entendeu? Então, para evitar isso, é importante que você seja organizado, tá? Ou você pega o computador e acessa através do link, ou pode baixar um aplicativo no celular, fica mais organizado ainda, tá? E mais fácil de manusear, tá certo? Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, tá bom? Tanto agora como depois, lá no grupo, ou através do meu telefone particular, tá bom? Podem ficar à vontade. Só uma questão, só para a gente organizar aqui. Tá Primeiro, certo. o que é MEI? Olha a pergunta aqui. O MEI é melhor que o INSS. O que é MEI? E a questão de se a gente puder fazer uma concentração de perguntas no final, a gente consegue, porque às vezes algumas perguntas estão na resposta das próximas perguntas. Então, senão a gente não termina as 4 perguntas básicas da live, né? Então, o MEI é melhor que o INSS. Então, só para resumir, o que é o MEI? Para também responder essa pergunta, ele segue a sequência da live. Porque faltou a pergunta, o que é o MEI? Tá certo. O que é o MEI, né? O MEI é o microempreendedor individual, né? Que ele, ao mesmo tempo que ele, digamos assim, vamos dizer que a pessoa física se confunde um pouco com a pessoa jurídica, tá? Apesar de ser um CPF, ele tem um CNPJ ali. Você vai ver, quando você constituir o seu MEI, vai sair lá, né? Se fosse o meu, né? Luciano Alves Rodrigues e, na sequência, o meu nome, como a razão social da empresa, entendeu? Esse MEI é o quê? Ele é uma empresa mesmo, uma firma individual, tá? Natureza jurídica de firma individual, tá? E quais são os benefícios? Eu acredito que eu já falei a maior parte, né? Mas a Dani perguntou a questão do INSS, é melhor pagar o MEI do que o INSS, né? O INSS, como autônomo, você pagaria em torno ali de 220 mensal, com o salário mínimo de 2021, tá? Com o salário mínimo de 2022, eu teria que fazer o cálculo ainda, tá? Mas pagaria 220, sendo que o MEI pagaria R$ 59, sendo que os dois, nos dois casos, teria direito à aposentadoria, pelo menos tendo direito a um salário mínimo, tá certo? E esse MEI, ele pode faturar no máximo até 81 mil, tá bom? Então, Luciano, tem uma questão muito legal aí da gente comentar, é que assim, é muito legal a gente pensar na aposentadoria. Então, a gente já percebeu que é mais barato pagar o MEI do que pagar o INSS. Ótimo. Com certeza. Mas tem também outros diferenciais de MEI. Por exemplo, os missionários, ou a maioria dos missionários que eu conheço, tem bastante dificuldade com declaração de imposto de renda, por exemplo. E sendo MEI, você vai estar quites com todas as suas declarações. No MEI, você faz, o Luciano falou que tem o teto de R$80 mil por ano, então você pode receber R$80 mil por ano. No final do ano, você vai fazer uma declaração, uma única declaração que não é nem um pouco complicado como o imposto de renda. Então, você faz essa declaração e envia. Isso significa que você está ok com a receita. Isso já é uma vantagem muito grande para a gente incentivar que o missionário seja MEI. Tá, tem o auxílio doença, o auxílio acidente, o auxílio maternidade, tem aposentadoria. Mas, irmãos, eu já vi alguns casos acontecerem de alguém de alguém fazer algum erro no imposto de renda e esse irmão dever 20, 50, 200 vezes mais do que o erro que ele cometeu. Um caso que eu conheço
ficou em torno de R$ 5.000 o problema, né, a questão, e a pessoa está devendo 200 mil. Porque não é só não é só o dinheiro, né? Não é só você não devolve só o dinheiro. Tem uma multa, uns juros absurdos exatamente para coibir isso. Então, quando eu penso em MEI para missionária, a primeira coisa que me veio à mente é isso. A gente vai estar quites, a gente não vai estar devendo nada para ninguém. Se alguém vier perguntar, e aí, está tudo em dia? Não, está tudo em dia. Sendo que se a gente for fazer como pessoa física, a gente vai ter um pouco mais de trabalho e vai ser mais custoso, como a gente acabou de ver. Perfeito, Júlio. É isso. Uma questão aí, vou dar uma de professora, como eu dou nas aulas nas agências missionárias que eu ensino. Você está indo para o campo. Tem uma pergunta aqui de quem já paga, mas você está indo para o campo, você não paga nem INSS, nem MEI. Se você for pagar INSS, vai pagar 200 e cacetada por mês para poder se aposentar no futuro com o salário mínimo. Se você abrir uma microempresa individual, ou seja, você é uma empresa, é uma modalidade da justiça brasileira atual, você, para o mesmo um salário mínimo no fim da vida, vai pagar 59 e não 200 e pouco. Para ter os mesmíssimos benefícios. Qual que é melhor? Né? Já sabemos. Melhor ser MEI, porque você paga menos para ter os mesmíssimos benefícios. Porém, uma vez que você faz isso, você pode ganhar até R$ 6.750 por mês. Uma vez que você faz isso, você entra num negócio com o governo. Mas se você fizer o INSS, também está entrando. Então, ou você só nega, ou você é negligente com o seu futuro, ou você entra num negócio com o governo. Aí você tem a opção de entrar num negócio onde você paga mais de R$ 200, ou entrar num negócio que você paga 59. Está entendendo? Os dois vão ter o mesmo benefício. Então, a grande questão é essa. Você não negligenciar seu futuro, até porque você é uma pessoa de fé, você vai ter futuro, e você, ao fazer uma opção que, pagando menos, você tem o mesmo benefício. E tem uma vantagem. Assim, a atividade do MEI. Como é que eu abro uma empresa? Você pode abrir uma empresa como palestrante, como consultor, como... Enfim, aí você acha uma coisa que tem a ver com você. Perfeito. E tem uma vantagem também, irmãos, que é a possibilidade de emitir nota fiscal. Tendo MEI, você consegue emitir nota fiscal. Tem algumas igrejas ou algumas instituições que precisam desse retorno. Como pessoa física, é muito mais complicado. Agora, se você é MEI, facilmente você vai, emite uma nota fiscal e entrega para essa pessoa. Então, mais uma vantagem do MEI aí para a gente que é missionário. Perfeito, Júlio. Lembrando que se você, como pessoa física, quiser emitir nota fiscal, você até consegue, né? Mas tem que fazer um cadastro junto ao município, né? Que, por exemplo, aqui em Brasília, o valor mínimo dessa inscrição aí é de R$ 2.600, entendeu? Então, aí você já vê mais essa grande vantagem de ser MEI. Com relação ao que você falou, tá, Júlio? Perfeito, é aquilo lá mesmo, tá, Júlio? O MEI pode fazer a declaração anual justificando a renda do MEI, e aí eu até aconselho que depois faça a declaração de imposto de renda de pessoa física, mostrando que a pessoa física está fazendo retirada de lucro do MEI, que aí justifica 100%, sem problema nenhum, tá bom? Justifica tanto a renda da empresa, do CNPJ, quanto da pessoa física. E nos dois casos não vai ter tributação, tá bom? Muito bom, Luciano. Então, ainda facilita mais o imposto de renda, né? Pessoa física, porque você vai ter uma entrada de um único CNPJ, então você consegue fazer aquela entrada e provar que você recebeu aquele dinheiro. Vamos supor que... Quem já paga o INSS? Só um minuto. Vamos supor que a gente vai declarar imposto de renda pessoa física, sendo missionário hoje. Todo mundo aqui que é missionário vai falar, a partir de hoje eu declaro imposto de renda com tudo que eu for receber. Você vai precisar anotar o CPF e alguns dados de cada pessoa, de cada instituição que contribui com você. Vai ter que juntar isso durante o ano inteiro, colocar isso numa planilha,
depois agrupar pelo CPF ou pelo CNPJ e lançar cada um uma vez lá no sistema do imposto de renda. Então, para você ter o imposto de... Pode dizer, Luciano. Então, né, nesse caso aí, tá, Júlio? Claro que é bom isso daí para organização pessoal, né? Mas nem precisa, porque lá no MEI ele pede só o total, né? Quando você vai declarar o MEI, né? Sim, isso que eu E estou como dizendo. no A minha comparação, na verdade, é assim, que se for pessoa física fazendo não imposto de entendi. renda, eu preciso fazer todo esse trabalho e Perfeito. lançar um a um lá no imposto de renda pessoa física. Se eu Isso. faço o MEI, eu tenho um valor geral e quando eu vou fazer a declaração de imposto de renda de pessoa física, eu só vou colocar que eu recebi do CNPJ X o valor total e é só isso. Então, também Perfeito. existe essa facilitação desse ok com o governo. Perfeito, isso mesmo. Então, só para Diga, Dani, resumir, desculpa até que eu porque cortei você. algumas pessoas chegaram agora, lá nas atividades do MEI tem algumas opções, você não vai achar nada em relação a missões, tá? Óbvio, mas você pode ser um consultor, alguma coisa que faça sentido, por exemplo, para uma igreja. A igreja, às vezes, precisa de um professor, a igreja, às vezes, precisa de um comunicador, a igreja precisa, às vezes, de um tradutor, algo próximo. Porque, sabe por quê? Porque, em última instância, essa nota é mais pro forma, entre aspas, do que algo real. Né? Porque você está, às vezes, em outro país, você está, às vezes, em outra cidade, não daquela igreja, né? Dificilmente você é missionário na própria cidade, na própria igreja. Tem algumas denominações que trabalham assim, mas, via de regra, quando a gente fala de missionário, ele está fora ou da cidade ou do país. Então, coloque uma atividade qualquer, mas lembrando que isso é pro forma, porque o que vale para o governo não é exatamente o que você faz, mas a condição de MEI. A condição de MEI. Para o governo, se você dá palestra ou se você é pedreiro, não faz diferença. É a condição de MEI. É o 59 todo mês ali que importa para o governo. Quem já tem INSS, aí tem que analisar cada caso, porque tem que ver quantos anos você já contribuiu e se vale a pena você parar ou não. Se você tem 25 anos, talvez valha a pena você parar. Se você tem 55 anos e contribui esse tempo todo, aí é uma outra situação. Só uma pequena observação, tá? O que acontece? Tem uma pequena diferença ali nas taxas, tá? Para quem vai ser prestador de serviço, o valor vai ficar em 55,40. Quem for mexer com venda, né? Quem for fazer alguma atividade de venda, vai ser esse valor, 55,40. Quem for prestar serviço, que é o que a Dani sugeriu, o valor da taxa é 59,40. E quem for as duas coisas, comércio e serviço, nas atividades lá do MEI, vai ficar 60,40, tá bom? Tem essa diferencinha aí de preços do pagamento mensal do MEI, tá? Tem algumas perguntas de MEI, nós vamos deixar ela, então, para a fase das perguntas, nós vamos seguir, mas fica aí, porque nós vamos voltar a falar de MEI. É só para a gente dar mais alguns esclarecimentos, porque tem outros assuntos correlatos que são importantes a gente tratar. Então, a pergunta que eu faço agora para o Luciano e para o Júlio, né, para a gente colocar no nosso debate aqui com os irmãos, quem mora fora do Brasil precisa mesmo declarar imposto de renda? Parêntese, missionários que estão em ambiente transcultural, via de regra, recebem uma média de sustento missionário mais alta do que quem está no Brasil. O cara que está no Ceará, o cara que está no Rio Grande do Sul, recebe X. O sujeito que está lá do outro lado do oceano, via de regra, recebe um pouco mais. Até porque, como é Deus que provê, Deus sabe todas as coisas, a demanda dele é muito maior. Ele tem taxa de visto, ele tem que pôr o filho numa escola específica, ele tem que ter um seguro de saúde internacional. É uma outra situação. Então, muita gente se confunde. Mas eu estou fora do Brasil, eu tenho que pagar imposto de renda no Brasil? Luciano, como é que é essa bucha aí? Como é que a gente resolve isso?
Luciano, deixa eu falar antes de você, porque aí você me corrige, por favor. Irmãos, Beleza, essa é beleza. uma grande questão mesmo. O que eu tenho estudado e entendido é que existem duas formas de sair do Brasil. A primeira forma é sair com um documento de saída definitiva do Brasil, onde você deixa de ficar responsável em declarar coisas para o governo brasileiro. Você passa a ser obrigado a declarar ao governo do país que você está chegando. A maioria dos missionários não faz isso. Até porque tem a questão do retorno ao Brasil, e quando faz a saída definitiva depois, tem um processo também para voltar. Então, muitos missionários optam por não fazer essa saída definitiva. Não fazendo essa saída definitiva, a obrigação perante o governo brasileiro continua. Então, independente de você morar no Brasil ou não, você tem dívida, né? Você deve informações ao governo brasileiro. Então, é muito importante o que a gente está falando aqui, porque mesmo você morando na África por 25 anos, o governo brasileiro tem direito de saber sobre a sua vida e, inclusive, sobre o seu dinheiro. Então, se você não declara o imposto de renda, ele pode muito bem fazer esse questionamento. Fulano, por que você não me declarou o imposto de renda nesses 25 anos que se passaram? Aí entra numa questão da gente ser inteiro, né? Da gente ser... esqueci a palavra agora. Fala aí, Dani. Íntegro. Íntegro. Então, é uma questão de ser íntegro. Se eu devo, eu preciso, sim, resolver essa questão. E aí, com o MEI, a gente resolve dessa forma que a gente está conversando aqui. Diz aí, Luciano. Então, quem tem mais de 30 aí, que eu acredito que é o caso da maioria aqui, 30 anos, né? Acho que viu, nem que tenha sido na infância, aquela época que o pessoal corria para fazer a declaração de inativo, né? De imposto de renda, senão o CPF ficava com problemas, né? Irregularidades. Agora não tem mais isso, entendeu? Mesmo que o missionário aí saia do país e não seja em definitivo, digamos assim, se não declarar imposto de renda, se não for uma renda muito alta, ele não vai estar obrigado a fazer isso, entendeu? Renda muito alta, que eu falo assim, passou de 29 mil, aí tem que declarar, tá? Mas se for uma renda abaixo disso, não está obrigado. Porém, para não chegar aqui, de repente, aqui no país e... Só um exemplo aqui, o cara fica 10 anos fora, nunca declarou imposto de renda. Aí chegou aqui o missionário e aí, sei lá, do nada comprou um carro. Poxa, esse cara poderia ter ali um dinheirinho guardado e tal, mas não consegue justificar isso. Como é que ele vai justificar sendo que não tem histórico, entendeu? Então, de toda forma, é bom declarar mesmo que não esteja obrigado, entendeu? Isso aí. E aí a gente prova o lastro do dinheiro, né, Luciano? O dinheiro Isso, tem uma entrada de algum lugar e eu tenho esse dinheiro porque alguém me deu esse dinheiro. E perfeito. fazendo isso via MEI, fica tudo regular. Eu estava olhando aqui a tabela de possibilidades de atividades do MEI e tem alguns como professor, que pode se encaixar muito bem, tem também um que fala de instrutor de cursos, tem de cursos gerenciais, tem de idiomas, tem de informática. Então, tem algumas possibilidades que depois você pode acessar lá o link e ver qual se adequa melhor à sua realidade. Como a Dani disse, é mais pro forma do que você ter que dizer, sou só professor, eu tenho que dar aula todo mês. Não necessariamente. Tem gente que faz esse tipo de trabalho, mas não é uma obrigação, ainda mais para o missionário, né? O missionário sabe muito bem qual a sua missão. A irmã perguntou aqui se é 29 mil ao mês ou ao ano, Luciano. Não, é ao ano, tá? 29 mil ao ano, tá? Então, Sendo que 29 se mil for ao ano para imposto de renda pessoa física, né? isso, pessoa física. O MEI Agora pode sim, ganhar até 81 mil. isso, mais MEI, você constituir um MEI, mesmo que você não fature nada, você tem que declarar, tá? Que são duas coisas distintas, tá bom? Agora sim, Declarar pagando a tarifa, né? Mensal lá. Você só consegue fazer o relatório anual
se todas as prestações daquele mês, daquele ano, desculpa, estiverem kits. Então, o Luciano falou no começo sobre não deixar que uma coisa que é bênção se tornar uma maldição. É nesse sentido, de todo mês você tem que anotar e fazer o pagamento da taxa daquele mês, porque senão daqui a pouco vai ter muito para pagar e ainda tem multa, ainda tem juros. Então a ideia é que não aconteça isso, que todo mês vá lá e faça o pagamento daquela tarifa ou daquela taxa mensal, para que no final do ano se possa fazer esse relatório. Então, R$29 mil tem a ver com imposto de renda pessoa física e 81 mil com MEI. Então, o que o Luciano estava dizendo era assim, se você faturou, se você recebeu mais do que 29 mil pelo MEI, você é obrigado a declarar o imposto de renda pessoa física. Se você recebeu menos, diga, Luciano. É porque, assim, tem várias questões aí no mundo contábil, né, que depende de caso para caso, tá? Essa questão dos 29 mil é mais para quando é autônomo, quando é assalariado. No caso de empresário, que o MEI vai se enquadrar nessa situação, ele vai estar obrigado a declarar o imposto de renda de pessoa física quando passar dos 40 mil, na verdade, tá, Júlio? É assim, ó, tem duas situações. Uma quando é pessoa física mesmo, tá? O assalariado lá, entendeu? E outra quando é um empresário. Um empresário fez retiradas de lucro acima de 40 mil, aí ele é obrigado a declarar o imposto de renda de pessoa física também, tá? O MEI vai fazer a declaração anual do MEI, e se recebeu mais de 40 mil, aí tem que declarar o imposto de renda de pessoa física também, tá bom? Ficou confuso não, né? Vou só fazer um resumo até aqui, porque tem gente chegando depois. Quem está chegando depois, a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, mas eu aconselho também, essa live está sendo gravada, a gente vai subir ela para as redes da Sinergia, você também assistir isso depois, tá? Então, o resumo é o seguinte, nós já sabemos que MEI é a melhor alternativa para o missionário hoje, porque ele consegue os mesmos benefícios pagando menos. O missionário pode escolher uma área qualquer do MEI que seja próximo ao que ele faz, e aí ele vai ter a obrigação de pagar uma taxa mensal e de ver aí, dentro do que ele está recebendo, se ele tem que prestar mais coisas além desse pagamento de taxa, a questão do imposto de renda mesmo, né? Propriamente dito. Ele vai fazer isso para organizar a sua vida financeira. Se você é missionário e não declara nada, não paga INSS, não tem MEI, não declara, você está, do ponto de vista técnico, cometendo uma sonegação. Você está fora do regime legal correto do brasileiro. Então, você pode, a qualquer momento, cair na famosa garra do leão. Você vai lá para a cova dos leões e olha que daquela covinha do Ministério da Fazenda não tem Deus que te salve, tá bom? Você vai tomar uma mordida das boas ali. Tem gente que está devendo aí R$200 mil para o imposto de renda porque caiu na malha fina. Então, o que a gente aconselha? Tanto pelo seu futuro quanto pela integridade, arrume a sua casa. Arrume a sua vida financeira. Ah, mas vai dar trabalho? Vai dar trabalho, ok? Mas eu costumo dizer o seguinte, que moleza, senta em pudim. Não mexe com obra missionária, porque não tem coisa fácil no mundo missionário. Todo mundo tem que declarar imposto. A gente vai para fora do Brasil e acha que está com a vida ganha. Não está. Tem que fazer isso. Tem que organizar suas finanças, pensar no seu futuro. Tá bom? No caso, estou pedindo aqui, se pode ter duas MEI. MEI é individual, é uma só, não é mesmo, Luciano? Uma MEI, isso, apenas uma, tá, Daniel? Até deveria ter explicado isso no começo, tá? Você só pode ter um MEI, e se você já tiver qualquer outro tipo de empresa, por exemplo, no meu caso, né? Sou sócio administrador de um escritório de contabilidade, né? Eu não posso abrir um MEI, tá bom? O MEI é só aquela pessoa que só tem um CPF e pronto, entendeu? Então, esse pode abrir. No caso aí, só pode, no caso aí, um casal aí, não vai abrir um MEI só para um, né? Aí teria que abrir para os dois, entendeu? Mas aí pode abrir um para o marido, um para a esposa,
cada um fica com R$ 81.000 e cada um declara esse dinheiro como imposto de renda Isso. pessoa física. Então Excelente. pode sim, cada CPF... Oi, Dani? Pode ser esses dois, R$ 81.000 de cada. Pode ser uma conta conjunta? Para receber o crédito, eu acredito que sim, não vai ter problema, porque o que a gente está resolvendo aqui é a entrada desse dinheiro. Onde ele vai entrar, não interessa. Mas o que a gente está dizendo aqui é que eu recebi R$ 81.000, a Lorena, minha esposa, recebeu R$ 81.000, cada um declara, estamos quites com o governo brasileiro. E sim. Na aula de projeto missionário que eu costumo dar, eu ensino o seguinte: você está indo para o campo, tenha uma conta, na pior das piores hipóteses, duas contas, preferencialmente grátis. Tá? Se você quiser um banco maior, mais estruturado, que o brasileiro conheça mais, procure a Caixa Econômica Federal. Porque os governos fazem política com a Caixa Econômica Federal. Eles querem agradar o povão. Então, lá é tudo mais baixo, lá é tudo mais, as taxinhas são melhores. Por quê? Porque governos, qualquer que seja, fazem política para o povão com a Caixa Econômica. Mas aí você vai escolher outro banco grátis. O ideal é você ter uma conta só, mas não tenha duas, mas tem gente que tem 5. Não faça isso. Concentre seu dinheiro para efeito de organização e de reputação com o banco. Poxa, esse cara aqui manda dinheiro todo mês para a gente, vamos aumentar o limite dele, entendeu? Agora, se você sai espalhando seu dinheiro em 50 contas, você vai ser pobre em 50 bancos. E, Dani, agora a gente tem no Brasil o Open Banking, né? Que agora todos os bancos vão ter acesso aos nossos dados. Por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, né, LGPD, que está em vigor, a gente tem, quando a gente faz qualquer contrato que tenha nome, algum dado nosso, a gente autoriza essa empresa a usar esses dados. E agora no Brasil vai existir isso, Open Banking. Então, você vai ser abordado muito mais do que antes, com promoções exclusivas para o seu perfil. E aí o que a Dani está dizendo, irmãos, é assim, a gente precisa focar, porque senão essa questão financeira vai dar tanto trabalho que vai sugar as nossas forças para o trabalho real. Então, a gente simplifica essa questão bancária, a gente concentra em um banco, com mais uma conta ali de urgência, emergência, mas a gente concentra em um banco e a gente trabalha com aquele banco o máximo que a gente conseguir, para não ter desgaste mesmo. Imagina você controlar 5 contas diferentes, quem depositou, quem não depositou, quanto que tem, o que paga em cada conta, muito mais complicado. Então, vamos simplificar. Perfeito. Tem uma pergunta muito bacana aqui, eu acho que a gente já pode começar a parte das perguntas, porque a última pergunta a gente pode ajustar ela no meio disso. Como fica a questão do envio de dinheiro internacional? Será que a gente está cometendo crime de evasão de divisas, Luciano? Pelo amor de Deus, todo mundo meliante aqui. Como é que vai ser isso? Perdão, Dani, eu não escutei o começo aí da pergunta. A gente tem uma pessoa que perguntou aqui como é que fica a questão de remesso de recursos internacionalmente. Isso serve para quem é da turma do Conselho Missionário aí de igreja, né? Inclusive, você quer mandar o dinheiro para outro país. Aí todo mundo, né, ou a maioria das pessoas, vai lá no tal do Western Union, que mete a faca no pescoço, pega uma taxa enorme e cobra. Existem bancos que têm conta global, internacional. Você recebe em real e já troca no mesmo aplicativo para dólar ou euro. Mas como é que fica a questão jurídica, legal, né, para ninguém aqui virar criminoso, quando o assunto é dinheiro internacional? Quem aqui está cometendo crime de evasão de divisas aí? Não, então, essa questão, assim, a prática dela eu não conheço muito bem, porque eu nunca fiz essa questão de nem receber dinheiro do exterior, nem fazer transferência, né? Mas a questão aqui que a gente tem que se preocupar é em justificar isso, entendeu? E a gente justifica dessa mesma forma que a gente já conversou aqui, entendeu? Fazendo a declaração, mas se atentando para que, assim, a moeda lá de fora, principalmente o dólar e o euro, né, que são mais comuns, né, claro que tem outras moedas com mais valor, né, quando chegar na mão da pessoa aqui no Brasil,
se preocupar em fazer a conversão correta, né? E não tratar como se fosse naquele valor lá de fora, né? Entendeu? Porque aqui no Brasil, o governo fica muito atento a esses detalhes aí, entendeu? Então, é só se preocupar em fazer as declarações da forma devida, tá? Exatamente para não cair na malha e não ser intimado lá na Receita Federal, tá bom? Fazendo toda essa questão aí do MEI aí, né, as declarações, já ficaria livre de qualquer tipo de sanção, tá bom? Então, Luciano, é que assim, a questão é que a gente está aqui trabalhando exatamente como a gente processa esse recebimento, né? Então, independente se o dinheiro vem do Brasil ou de fora, eu preciso dizer que eu recebi esse dinheiro. Eu Sim, digo perfeito. isso fazendo a declaração do MEI. Perfeito. Com relação a essa questão de evasão de divisas, isso seria no caso da gente tentar fazer algum crime fiscal mesmo, de fazer lavagem de dinheiro, por exemplo, ou de sair com dinheiro sem declarar. Então, assim, não tem muito essa questão, não é uma preocupação essa questão de receber dinheiro de fora do Brasil. A maior preocupação, ou a maior ocupação que a gente tem que ter é exatamente como que a gente vai mostrar que a gente recebeu esse dinheiro. Aqui alguém estava até dizendo que a melhor forma de enviar é pelo WISE ou afins. Irmãos, a gente, como Rede Sinergia, também está estudando algumas possibilidades de conta internacional, exatamente para facilitar esse tipo de conversão. Então, tendo uma conta internacional, o missionário recebe o valor e ele é convertido, se a conta for internacional, automaticamente em dólar, e aí ele tem como controlar todo aquele dinheiro que entra e que sai, que ele vai usando. Então, a gente também tem bastante coisa para falar sobre isso. É um assunto tão grande que vai precisar de uma outra live, de outras discussões, mas tem jeitos mais baratos do que o WISE, do que outros, Western Union e etc. E aí tem alguém aqui que perguntou, eu tenho um cartão de dólar, tenho que declarar o saldo no imposto de renda? Sim, o seu cartão está vinculado com o seu CPF. Sendo você brasileiro, você deve obrigação ao governo federal brasileiro. Então, você precisa, sim, declarar todo o dinheiro que você recebe. Sendo dólar, sendo euro, sendo real, sendo qualquer moeda, esse dinheiro entrou na sua conta, então ele precisa ser declarado lá no MEI, se você for MEI. O André Rocha está fazendo um comentário aqui no grupo. Ó. Na prática, se o dinheiro passou por uma instituição financeira, já eliminou a chance de evasão. Melhor saída hoje é a conta internacional. Eu queria pedir para o André dar o testemunho dele de como é que ele está sendo. O André foi nosso cobaia nesse sentido, né? Como está sendo a questão dele estar usando o cartão em dólar lá no Oeste Africano. André, como é que está sendo isso? Como é que foi o processo dessa abertura dessa conta? Conta para a gente, se possível. Deixa a gente ver você, um modelo praticamente, né? Um cara bem apessoado. Me ouvindo bem? Fala para a gente aí, André, como é que foi o processo do seu cartão? Beleza, a Josi está aqui também ao lado. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos bem, estamos te ouvindo, André, pode falar. Ok. Bom, eu tenho uma conta no C6 Bank. A gente já tinha aberto essa conta já logo que o banco iniciou a operação. Antes um pouco de iniciar a operação no Brasil, eles já tinham dado de algumas pessoas que tinham interesse em conta digital. Eu tinha manifestado interesse no Nubank na época, mas não tive aprovação. E o C6 logo em seguida me mandou um convite. Eu cadastrei só por desencargo assim mesmo, porque eu queria saber como é que era essa coisa de banco digital. E deixei lá. Quando eu estava organizando a vinda para o Senegal com a Josi falou assim, olha, você não tem a conta no C6? Eles têm conta internacional. Aí sim que eu fui lá no aplicativo e tal, e habilitei a conta internacional. Pagamos lá $30 para habilitar a função internacional na conta. A grande vantagem é que é uma conta internacional mesmo. Você não é aquela questão, não é a mesma coisa do Western Union ou semelhantes. É uma conta mesmo internacional que você tem, que ela está sediada em um outro país. Foi muito bom, tudo muito fácil, tudo pelo aplicativo do C6 mesmo. Eu recebo em real
e dentro do aplicativo eu já faço a compra em dólar. Então, o aplicativo mesmo já faz a conversão de enfim, todas as taxas, tudo. Já faz toda a conversão IOF e tudo mais. A grande vantagem é que quando a gente faz uma transação internacional convencional, a gente vai pagar IOF, que é o que o governo pega, isso aí não tem para onde correr. O spread é o que um banco cobra do outro para fazer a transação. Se a conta é uma conta convencional, o governo vai cobrar o que ele cobra de forma convencional mesmo, 6%, 5%, 8%, depende da época. Na conta internacional, o IOF ele é menor porque o banco é empresa pagando para a empresa. André, só um minutinho. Volta na parte do spread, porque travou. Tá. Quando a gente faz uma transação internacional, a gente vai pagar o IOF, que é o dinheiro que o governo pega, é o imposto sobre operação financeira, e o spread. O spread é o que um banco paga para o outro, para poder fazer ali a transação. Quando eu sou responsável por pagar o spread, no caso de fazer uma transação internacional convencional pelo Western Union, etc., eu vou pagar uma taxa X. E o IOF também. Quando é um banco que paga para o outro, no caso um banco internacional, uma empresa pagando para outra, a taxa é menor, porque a empresa tem essas convenções, não vou saber explicar agora. Mas a grande vantagem é essa, é pagar um IOF menor e também o spread. Chegando aqui, ter esse cartão resolveu assim a maioria dos problemas, só que tem um limite que você tem que observar. Então, no caso, eles me deram um limite de 15 mil dólares, eu acho, não me recordo agora. E para aumentar o limite, eles pedem para que você envie um imposto de renda, certo? Essa é uma questão que precisa observar quando for abrir a conta internacional, eles vão dar um limite X, que eu não sei qual que é o critério. E para aumentar, eles pedem imposto de renda, para analisar, e aí eles dão a resposta. Uma questão que eu observei agora, e essa é muito importante falar, é que eu indiquei para algumas pessoas para que abrissem a conta no C6 para usar a função internacional. A questão é que essas pessoas abriram a conta, mas o aplicativo não está liberando logo de cara a função internacional para clientes novos. Eles precisam que você movimente a conta, não consegui entender qual é o critério, entrei em contato com o banco para saber qual que é o critério para liberação de função internacional, mas não me responderam de maneira satisfatória. Então, até onde eu entendi você tem que ir movimentando a conta para aí sim, a partir de algum critério, eles liberarem a função internacional. Então, do banco que eu conheço de função internacional é o C6. Beleza, André. E falando de limites, qualquer um desses aplicativos ou instituições que a gente vai usar para fazer essas transferências internacionais tem limites. Tem limite de transação em quantidades semanais, mensais, semestrais e anuais, e tem também em valor. Então, eles também existem e ainda tem algumas tarifas aí no meio do caminho. Então, a gente já convida vocês para participar da nossa próxima live, da live que a gente vai falar sobre conta internacional, qual que é o benefício, como fazer. Pode dizer, André. Só uma questão, que algumas vezes aqui a Josi me alertou que eu falei função internacional. Não é função internacional, é uma conta internacional mesmo. Está dentro do mesmo aplicativo, mas é uma conta separada da sua conta do Brasil. Você não está usando uma função internacional, você tem uma conta corrente internacional, tá? Então, se eu falei função, esquece a palavra, não é função internacional, é conta internacional mesmo. Isso. É uma conta sediada, no caso do C6, porque a gente está dando exemplo, tem outros bancos. No caso do C6, essa conta é sediada nas Ilhas Caimã. Existe a Nomad, existe a Avenue, que são americanas, que oferecem contas para brasileiro, etc. E tal. Tem outros caminhos. A gente está exemplificando o do C6. No mesmo aplicativo, você recebe lá um Pix de alguém, lá R$500 ou R$1.000, aí você vai lá e transfere da conta brasileira para a conta global automaticamente. Ele já faz a cotação, cobra pouquinho o spread de câmbio, o IOF é mais baixo, né? Acho que, se eu não me engano, é 1,1, o do Brasil é 6,38, então o Nubank ainda não tem conta internacional, mas faz remessa internacional.
Agora, irmãos, tem aqui um missionário entre nós que ele já é MEI, e ele vai falar para a gente um pouquinho como tem sido, como ele tem operado isso. Fique à vontade, irmão Shirley. Espero que eu tenha Olá a falado seu nome todos, direito. deu certo aí? Olá a todos, paz do Senhor, boa noite, tudo bem? Como vocês estão falando também, né? Falar um pouco que eu vivi, né? Eu estava fora do Brasil, eu e minha esposa, a gente estava ali na China, e quando a gente estava ali, a gente queria fazer, né, essa MEI. E a primeira dúvida é, será que eu tenho que ir no Brasil para fazer a MEI? Não precisa. Você mesmo, de onde você estiver fora do Brasil, você tem essa facilidade de poder fazer, né, a conta MEI. Aí você faz num dia, no máximo, 2, 3 dias, já consegue ter a sua MEI, a opção que você deseja ser, o prestador de que área que você vai ver lá, os códigos, né? E nisso aí você já tem faz ela rapidinho. Se você recebe um e-mail, né, para confirmar e tudo mais, mas mesmo fora do Brasil você consegue, né, fazer a MEI. E fazendo a MEI, você é uma pessoa, tem um CNPJ, tem certidão, tudo mais, você não vai ter inscrição estadual, né, pelo menos a MEI, né? E daí para frente você recebe aquela parte dos benefícios. Eu não sei se que vocês falaram bastante sobre talvez esquecer de pagar. Eu coloquei em débito automático. Então, é claro que tem de pagar. Então, cada vez que chegando no dia do pagamento, ele mesmo, no próprio banco, ele ia tirando débito automático, sem eu me preocupar em alguém pagar para mim ou fazer isso. É claro que tem que ter um dinheiro lá no banco. E aí deu certo, já tenho 2 anos a MEI, e ela tem algumas vantagens também dentro do Brasil, né? A parte do INSS é uma, e também, dependendo, você, num banco, talvez uma vantagem, você pode fazer uma conta MEI, né? Aí você tem um outro atendimento também no banco, que você, vamos dizer assim, que você vai ser um empresário, né? Nessa conta. Você vai ter mais facilidade para fazer as coisas. Então, assim, como testemunho, eu acho que uma das primeiras parte do benefício, além de você ter, né, uma conta que você pode usar CNPJ e uma conta física, né, uma conta CNPJ que, dependendo dos recursos que vai chegando, né, e aí vai te ajudar, né, relacionado a imposto e tudo mais. E é isso, né, eu acho que não tem muito o que falar, eu também tinha muito medo do negócio de MEI e tudo mais, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu tenho a minha esposa tem a dela, e isso vai, né? Eu sempre indico as pessoas também. Então, assim, o testemunho que eu tenho para dizer para vocês, porque às vezes a gente acha que o INSS é algo que não é importante, mas é muito importante, sim, né? E é uma forma com custo bem mais em conta de você ter uma forma de ter o futuro, né? Além dos benefícios, auxílio doença, eu olhei agora também tem até parece que uma meia pensão, se acontecer morte de familiar, alguma coisa assim, também parece, né? E tá para aumentar o valor, né? Tá apreciando agora, tá para aumentar o valor, ainda não foi, não sei qual foi o valor. Deixa eu ver o horário. Obrigado, irmão. Obrigado Obrigado, pelo irmão. seu Obrigado, compartilhar. André. Obrigado, Só uma André. observação aí, tá? Só uma observação, irmão, falar a questão da inscrição estadual. Para quem é do DF, tá? Aqui no DF, quando você constitui o MEI, tá? A inscrição estadual já sai automática, tá bom? Automática sim, né? Você não precisa ir lá na Secretaria de Fazenda para dar entrada. Agora, nos outros estados, se você quiser, tá bom? Aí você tem que procurar a Secretaria de Fazenda do estado aí, o município, tá? Para dar entrada na inscrição estadual. Caso você precise emitir nota fiscal, aí vai precisar da inscrição estadual e da inscrição municipal, tá bom? Aqui no DF só tem inscrição estadual, tá bom? Só essa observação mesmo.
Pessoal, a gente está encaminhando para o final da nossa live. São muitas questões, né? Eu repito, dou a dica para você assistir de novo. Qualquer coisa, vai tirar uma dúvida, para clarificar. Né? O MEI é mais vantajoso que o INSS, porque o MEI custa 25% do que você vai pagar para o INSS. Então, só por isso aí já é uma vantagem. Tá bom? Você consegue controlar tudo pelo seu WhatsApp, é muito tranquilo, emitir nota é muito tranquilo, né? Claro que você vai poder contar com Sinergia para te ajudar, para te dar consultoria. Nós estamos aqui para servir quem serve. Uma última palavra. Pois não, querido. Posso só fazer uma pequena observação aqui? O irmão também falou que conseguiu fazer a Constituição lá de onde ele estava, né? Lá da China, né? Só peço para os irmãos tomarem muito cuidado. Por exemplo, você colocar no Google, né, abrir e-mail, os primeiros links que aparecerem vai ser de algumas empresas que intermediam essa abertura e eles cobram, entendeu? Se você for pelo link que eu vou mandar lá no grupo lá, é gratuito, tá bom? Você mesmo vai lá, coloca sua senha, seu CPF, entendeu? Se você não tiver a senha no GovBR, você cria e aí é gratuito. Se alguém estiver cobrando para criar o seu MEI, aí você vai estar entendendo que ou é alguma fraude ou é algum tipo de serviço prestado por alguma empresa, tá bom? Apenas isso. E no link de descrição do YouTube, vai estar também os links lá no YouTube, quando a gente colocar esse vídeo, tá bom? Perfeito. Você que é enviador, você que trabalha com conselho missionário, nós estamos aconselhando cada vez mais pessoas no Brasil, missionários, a abrirem a MEI. Então, ele vai emitir uma nota para você, esquenta a cabeça não, essa nota é pro forma, é para poder ele pagar o imposto para o governo e poder investir no INSS dele, entende? É só para ficar muito claro também, porque às vezes a pessoa pode fazer uma associação de que isso tem a ver com um contrato de vínculo trabalhista. A MEI vai te proteger de qualquer encrenca, porque a gente sabe que tem gente meio doidinha por aí, que quer usar de situações para tirar proveito próprio. A MEI do fulano está te protegendo. A MEI do fulano está te protegendo. Então, ele pode tirar nota fiscal que não vai render amanhã um problema para você. Tá bom? E estamos encaminhando, então, para o final da live. Quero agradecer ao Luciano, ao Júlio, aos nossos colaboradores aí, né, em outras terras. Que Deus possa abençoar vocês. E eu queria fazer um pedido muito sério, queria chamar a atenção de vocês agora. Por favor, isso é muito importante. Como nós falamos no início, alguns chegaram depois, a Rede Sinergia é um ministério que visa fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Servindo líderes de conselho missionário, para enviarem melhor, servirem obreiros para permanecerem em segurança no campo e servir organizações com todo tipo de serviço. A gente faz até aplicativo, site, logomarca, para você também, para o seu conselho. A gente é um intermediário nesse processo de logística missionária, de servir quem serve na grande comissão. Eu quero te pedir para você falar com 5 amigos sobre a Rede Sinergia, para você curtir lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, porque a gente precisa chegar naquele missionário que está ainda perdendo uma parte do sustento suado dele no Ser Union, perdendo uma parte do sustento dele no TransferWise, deixando de declarar imposto, não tendo perspectiva de aposentadoria. Como o irmão Luciano contou no início, a gente já está vendo aí pastor vender latinha no fim da vida, porque não pensou no futuro. Então, ajuda a gente, por favor, divulga esse vídeo, divulga as nossas redes sociais, fala com 5 amigos, você vai estar abençoando demais a gente, tá bom? Júlio, a palavra final é contigo. Isso aí, irmãos. Tem gente perguntando no chat aonde que entra no grupo. Na verdade, irmãos, a gente vai concentrar toda a nossa comunicação lá no Instagram da Rede Sinergia. Então, você tem que seguir lá, @rede.sinergia, e lá a gente vai ter sempre novidade, vai ter sempre um olhar de cada uma dessas frentes que a Dani falou. A gente vai ter coisas com o olhar do missionário, com o olhar da igreja, com o olhar da missão. Então, você vai ser muito abençoado em participar desse Instagram com a gente. E lá tem o link também onde você pode ver o nosso site, você pode acessar o Facebook, e também a gente tem o WhatsApp.
Então, se você tiver dúvidas, não hesite em fazer contato, irmãos. A gente está aqui para servir você. Esse é o primeiro assunto, né, que foi sobre MEI, mas tem muitos outros assuntos que a gente está preparado para servir você. E a gente está mesmo estudando coisas, pensando em coisas, testando coisas. Eu devo ter umas 8 contas virtuais exatamente para fazer esses testes, o que é melhor, o que não é melhor, por que é melhor, exatamente para ajudar você, missionário, que tem um chamado tão específico, tão especial, tão forte, para você ter mais facilidade de fazer esse chamado acontecer. Então, não tenha dificuldade em fazer contato com a gente. Fiquem à vontade, por favor. Fala, Dani. A gente vai soltar um grupo no Telegram ou no Signal, para aqueles que estão em países de segurança restrita. Tá bom? Em breve. Tá bom, gente? Muito obrigado. Que Deus possa abençoar vocês. Palavra final do Luciano, palavra final do Júlio. Tá certo, agradeço aí pelo convite, tá? E aí eu sugiro também que, sei lá para março, a gente faça duas lives, tá? Uma com o assunto de como declarar o MEI, que é muito fácil, tá? Como fazer a declaração do MEI. Para quem já tem MEI, né? Quem tinha MEI em 2021, tá? Quem já tinha. Quem tem agora em 2022, seria interessante só no ano que vem, porque vai estar obrigado só no ano que vem. E também outra para a questão do imposto de renda, como o MEI declara o imposto de renda de pessoa física, tá bom? Que a gente faz aborda esses 2 temas aí, eu acho que seria interessante. Passo a passo, né? Fazer um passo a passo, né? Tá. Pode ser. Um treinamento Bacana. mesmo, né? Com as telinhas e a gente vai seguindo. Muito legal, Luciano. Obrigado pela disposição. Já está contratado, como diria. Então, a gente tem muito para servir juntos. Então, irmãos, a gente que agradece a Deus porque vocês foram chamados e têm respondido sim a esse chamado. Então, que Deus os abençoe, sustente e continue provendo todas as coisas. Finanças, saúde, motivação, bênçãos em todos os sentidos. Deus abençoe a cada um. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Até a próxima, gente.